Os devastadores incêndios em Los Angeles continuam arrasando tudo em seu caminho. Milhares de pessoas perderam suas casas e os bombeiros lutam dia e noite para conter as chamas. Mas estamos testemunhando apenas um desastre natural ou algo mais profundo que devemos refletir? Hollywood, o epicentro da fama e da abundância, tem sido palco de uma tragédia que leva muitos a questionar se existe algo maior por trás desse desastre. Os bombeiros em Los Angeles estão correndo contra o tempo para controlar 4 grandes incêndios que devastaram a região. O maior deles, o incêndio de Palisades, que destruiu mais de 22.600 hectares. As chamas avançam perigosamente em direção às áreas habitadas, como Brentwood West e algumas das zonas mais movimentadas da cidade. Mais de 100 mil residentes foram evacuados. Em meio à devastação surgem histórias de esperança, como a de uma mulher que perdeu sua casa no incêndio Ian, mas conseguiu recuperar seu anel de casamento com a ajuda de bombeiros. Para ela, foi um momento de luz em meio à escuridão. No entanto, algo chamou muita atenção nos últimos dias. Durante a cerimônia do Globo de Ouro, uma piada polêmica foi feita sobre Deus. Ninguém agradece a Deus. Esta é uma cidade sem Deus. Embora a piada tenha feito a plateia rir, deixou uma inquietante reflexão. Pouco mais de 24 horas depois, Los Angeles começou a enfrentar um dos piores incêndios dos últimos anos, destruindo casas, incluindo a de vários atores que participaram da premiação. Quem foi o mais mencionado? Vamos olhar os números. Certo, o elenco e a equipe estão liderando com 11 menções. As mães estão firmes com 3 menções. Deus, criador do universo, 0 menções. E Mário Lopes, o apresentador do Access Hollywood, uma menção. Tudo bem? Nenhuma surpresa nesta cidade absolutamente sem a presença de Deus. É inevitável perguntar, seria apenas uma coincidência? Hollywood, conhecido por sua moralidade contrária aos princípios cristãos, parece ter deixado de reconhecer a Deus em meio à sua abundância e fama. Na Bíblia encontramos advertências sobre esquecer-se de Deus em tempos de abundância e orgulho. Provérbio 16:18 nos lembra: antes da ruína vem o orgulho, e antes da queda o espírito altivo. Os incêndios que assolam o condado de Los Angeles atingiram níveis históricos. 4 incêndios principais continuam devastando a região, causando destruição e morte. Pelo menos 10 pessoas perderam a vida, mas as autoridades alertam que o número de vítimas pode ser muito maior. As evacuações em massas, combinadas com um alerta de evacuação enviado por engano para milhões de moradores, provocaram caos generalizado. O incêndio de Pacific Palisades, agora considerado o mais caro da história dos Estados Unidos, e o Ian Fire destruíram pelo menos 10 mil estruturas, deixando comunidades inteiras em cinzas. Para evitar saques, toques de recolher foram impostos e a polícia já prendeu vários saqueadores. As condições climáticas continuam complicando os esforços das equipes de emergência. Ventos fortes e o solo seco dificultam o controle das chamas. Se os ventos aumentarem, aviões e helicópteros de combate a incêndio não poderão operar, evidenciando a vulnerabilidade da Califórnia. Além disso, a chefe do Corpo de Bombeiro de Los Angeles afirmou que cortes de orçamento de 17 milhões de dólares limitaram a capacidade de resposta à emergência em grande escala. Celebridades como Paris Hilton e Leonardo DiCaprio relataram com o coração partido como perderam tudo o que tinham em poucas horas. Paris Hilton, ao ver sua casa em Malibu queimar, declarou: "É algo que ninguém deveria experimentar." Hell has taken over. It's so big, it's so red. My thoughts and prayers are with everyone tonight. I'm really praying to stop soon. Essas histórias nos lembram do que Jesus nos advertiu: não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Por mais grandiosos que sejam as riquezas aqui, elas não resistem ao poder destrutivo do tempo. Curiosamente, Los Angeles foi o palco de um dos maiores movimentos espirituais da história, o avivamento da Rua Azusa. Em 1906, um humilde galpão se tornou o centro de uma chama espiritual que impactou o mundo inteiro. Pessoas de todas as raças e classes sociais se uniram para buscar a presença de Deus. Hoje, Hollywood, a poucos quilômetros dali, se tornou o centro de glamour, de fama e muitas vezes de valores que desafiam diretamente a palavra de Deus. Imagens de Christine Crowley, chefe dos bombeiros de Los Angeles, também chamaram a atenção. Em um desfile, ela aparece sendo elogiada por ser a primeira mulher abertamente homossexual a ocupar o cargo, carregando a bandeira do orgulho LGBT enquanto veste seu uniforme. Ela afirmou que sua prioridade é a diversidade, equidade e inclusão. Isso gerou críticas de pessoas que apontam que suas prioridades deveriam ser outras, dado ao estado crítico do seu condado. O comentarista político Charlie Kirk publicou: "Sem água nos hidrantes, chefe dos bombeiros focada em diversidade e inclusão e uma prefeita comunista desaparecida em Gana, e o departamento de bombeiros de Los Angeles doando suprimentos para a Ucrânia. Isso só pode ser uma piada." Com isso, os holofotes se voltam para o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que tem sido severamente criticado por personificar a superficialidade da política progressista atual. Muitos dizem que ele é um líder mais preocupado com a imagem e discursos eloquentes do que com resultados tangíveis para os cidadãos. Sua gestão em um estado com imensos recursos priorizou ideologias como identidade de gênero e aborto, enquanto os problemas críticos como falta de moradia, crise energética e segurança atingem níveis alarmantes. Embora Newsom se posicione como símbolo de progresso, seu governo reflete uma desconexão com as reais necessidades das famílias trabalhadoras, promovendo políticas que agradam minorias barulhentas. Esses acontecimentos nos levam a refletir sobre a importância de líderes sábios e preparados para enfrentar tempos de crise. A Bíblia nos lembra em Provérbios 29:2, quando justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Governantes com sabedoria e justiça trazem alívio e esperança, enquanto líderes despreparados ou guiados por interesses egoístas podem levar uma nação ao sofrimento. Por isso, ao escolhermos nossos líderes, devemos olhar além das ideologias passageiras e focar em sua capacidade de promover justiça, segurança e bem-estar para todos.